Vamos falar um pouco desse tema, que é a liderança vocacionada por Deus. Na verdade, o que é ser um líder vocacionado por Deus? Quais são as suas qualificações? Quais são os seus requisitos? O que um candidato precisa para ser um líder? Seja no ministério, seja na vida familiar, na vida profissional, pessoal, em qualquer área da sua vida. Líder, liderança, liderar. Quando fazemos pesquisas ou perguntamos para pessoas que estão trabalhando com lideranças, eles sempre são unânimes em dizer que ser líder é trabalhoso, dá muito trabalho, muitas são as preocupações, as responsabilidades, e o ativismo acaba no desgaste e na exaustão mesmo, devido às preocupações e todas as dificuldades que o cargo. Mas o líder vocacionado por Deus, ele ser chamado e ser líder é uma das maiores honras que o homem chamado pelo Senhor pode ter. Em toda a Bíblia nós vemos que homens que foram chamados para serem líderes, homens e mulheres, foram impactados com a presença, com a glória, com a proteção, com as provisões do Senhor. O líder sob a ótica divina. É necessário que a gente entenda qual o nosso papel, qual a razão, qual o propósito. Quando Davi entendeu o que Deus queria, ele passou a entender todas as circunstâncias que estavam à volta dele. Quando José também entendeu o propósito que Deus tinha na vida dele, que ia levar ele a passar um tempo em muitas dificuldades, ser escravo, mas depois ele se tornaria o governador do Egito. E isso a gente observa quando ele tem os seus filhos, e quando ele coloca o nome dos seus filhos, ele diz que Deus tinha livrado ele do sofrimento daquele tempo. Naquele momento, José entendeu o papel, o propósito de Deus na sua vida. Então, a liderança ela tem que ser vista com a ótica divina, não conforme a nossa visão humana, a nossa retornando à liderança. Ok. Então, o líder sobre a ótica divina, ele tem que saber qual é o seu papel na liderança. Dirigir, comandar, influenciar. Então, José influenciou não só a sua família, liderou, se tornou um líder para proteger e preservar a sua família, não só a sua família, mas toda uma nação. Algumas aqui qualidades do líder: integridade, ele não pode ser um ditador, ele necessita ter sua vida controlada pelo Espírito Santo de Deus, Deus dons do fruto. Uma das coisas mais importantes na nossa vida como líder é a oração e a palavra. A leitura da palavra, o estudo da palavra, porque é na palavra que estão inseridas todas as promessas de Deus. E a oração é a parte da comunhão que temos com o Senhor. Outra característica é firmeza, constância. O próprio Senhor Jesus, quando ele ensinou aos seus discípulos, ele falou a respeito da perseverança, de ser constante, de ter uma vida de oração, de ter uma vida devocional. Influência para também a transformação de todos aqueles que estão à sua volta.
O texto de 1 Timóteo 6, vou colocar aqui para vocês, é um texto que vai ser a base aqui da nossa explanação. Opondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos um Deus vivo que é salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda essas coisas e ensina. Ninguém despreza a tua mocidade, mas seu é exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na firmeza, na pureza. Persiste em lhe exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, o apóstolo Paulo, como um formador de líderes, ele encomendou aí ao seu filho na fé e ao seu aprendiz, né? Missionário e também líder, e depois se torna aí o pastor da igreja de Éfeso. E nas suas duas cartas, Paulo ele dá as instruções das qualificações que o líder, o pastor, o mestre deveria ter. Preparo, capacitação. Sabemos que a nossa capacitação é de Deus, mas aprendemos também com outros líderes, com professores, com homens e mulheres que Deus coloca no nosso caminho para nos ensinar. Sempre foi assim a história. Na Bíblia vemos que todos os grandes líderes, no tempo da sua vida, foram aprendizes, foram alunos, ficaram próximos a um homem de Deus, aprendendo, vendo os milagres de Deus, experimentando as maravilhas do Senhor. Podemos citar o exemplo de Timóteo, com Paulo, Josué com Moisés, Eliseu com Elias e tantos outros. Os 12 discípulos com o Senhor Jesus, e assim por diante. Número A, que é se preparar para combater as doutrinas falsas dos falsos profetas. Foi uma das preocupações que o apóstolo Paulo falou ao seu filho Timóteo. 12, prepara na palavra. Segundo Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, não tendo que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Então, a qualificação para se pregar, ensinar e discipular é fundamental na vida do líder. Porque o seu trabalho será baseado nessas três áreas: pregação, ensino e o discipulado. Seja no nosso país, seja em qualquer nação, em qualquer lugar que você for enviado. Exercitar a piedade e o caráter, a semelhança de Deus. Ser diligente, diligência, dedicação, zelo, se esmerar, fazer sempre o melhor para o Senhor. Ser exemplo é o testemunho, é o padrão de conduta na palavra e no procedimento. Se o líder não for puro, a impureza há de derrubá-lo por completo a vida do mundo. O público, leitura, exortação, ensino. O líder tem que ter a oportunidade de desenvolver os seus dons. O apóstolo fala no texto de 1 Timóteo 4, cuidar de si próprio e da doutrina. Então, agora, qual o líder que Deus está buscando? Qual o líder que Deus está à procura?